Após o mal que saiu de Wuhan ter se espalhado pelo mundo, estamos vendo sistemas de saúde sobrecarregados, milhares de mortos, interrupções na cadeia de suprimentos, tumultos, caos e tudo o que poderia acontecer em uma situação destas. De fato, uma onda nos carrega e ninguém sabe para onde ela levará e quando ela se estabelecerá. A crise econômica é a que terá as mais graves consequências sociais. Todo mundo espera uma recessão muito forte que afetará a Europa, os Estados Unidos, o Brasil e o mundo. Milhares de empresas vão falir, milhões de empregos estarão em risco e o PIB deverá cair algo próximo de 20%. Os estados novamente terão de se endividar, tornando o tecido social ainda mais frágil. Então, o risco reside no fato de que é necessário responder simultaneamente a uma crise de saúde, econômica, social, financeira e não se deve esquecer outra também criada pelo globalismo, uma crise de migrantes e imigrantes. De dentro de casa, vemos se desenhar no horizonte uma tempestade perfeita. A China não passará ilesa, pois seus principais clientes e compradores estão no Ocidente. Qual é o futuro do presidente chinês após o provável colapso financeiro do dragão? O que acontecerá nos países muçulmanos árabes? Qual é o impacto nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em um país onde dezenas de milhões de pessoas não têm seguro de saúde? Quanto à França, os coletes amarelos, que já queriam a queda do atual regime, certamente voltarão com mais apoiadores após o fim da crise. É alardeado que estamos em guerra, assim dizem muitos chefes de Estado. Mas isto não é verdade. O que temos é uma crise sistêmica e pessoas nos tirando a liberdade sob o argumento de estarmos em guerra. 3 meses após o mal iniciar em Wuhan, e ainda não temos máscaras, testes de triagem, gel desinfetante, leitos hospitalares e respiradores em número suficiente em nenhum país do mundo. Quando tudo isso acabar, será que aprenderemos a lição de que a vida não é uma brincadeira e que há mais a se aprender no luto das casas mortuárias do que nas festas das pistas de carnaval? Oi pessoal, a gente começa agora mais um Flash Invest News e a gente vai fazer direto um resumo do mercado, porque hoje a Bolsa Brasileira e as bolsas internacionais tinham queda forte por causa da preocupação com o coronavírus na China. Sabemos que elas são essenciais para a nossa vida. As abelhas, a polinização, o balanço natural da sobrevivência. Mas agora, a Europa enfrenta um grande problema: vespas mortais, que estão vindo da China para dizimar as colmeias de abelha. E como dizia Albert Einstein, o ser humano não conseguiria viver mais 4 anos sem as abelhas, pois a Europa está enfrentando uma infestação de vespas mandarinas e elas estão dizimando abelhas e também matando seres humanos. São muito agressivas e mais uma vez o dragão chinês trazendo pestes pelo mundo inteiro. Enxames de gafanhotos escurecem o céu de Baren em um cenário apocalíptico. À medida que eles se movem para o leste em direção à China. Filmado por testemunhas atordoadas, a invasão de gafanhotos desce sobre a cidade, escurecendo os céus da nação normalmente ensolarada do Oriente Médio. Centenas de aves da espécie bobo de cauda curta apareceram mortas em praias próximas a Sydney, na Austrália, no fim de semana. Os pássaros estão migrando para a reprodução essa época do ano e cientistas estão investigando as causas do sinistro acontecimento.
e afirmam que algo terrivelmente está errado e declararam crise emergencial. Os pássaros estavam no Alasca, onde passaram o verão. Agora voltavam para a Austrália para reprodução, mas em 2019 as coisas parecem estar saindo do controle e um número grande dessas aves abundantes na costa australiana está morrendo. A principal hipótese de cientistas para explicar as mortes é a falta de comida. Os krill, pequenos invertebrados semelhantes ao camarão, estão morrendo por causa do aumento da temperatura do mar, diminuindo o alimento dos pássaros. Como os bobos de cauda curta precisam de muita comida para aguentar os 14 mil quilômetros da viagem, em anos normais, cerca de 30 mil dessas aves pousam na ilha Griffiths, na Austrália, mas esse ano apenas metade delas chegou. Peter Barrett, presidente do BirdLife, Warrnambool Bull, disse ao Yahoo: certamente há algo que está saindo drasticamente errado. A organização declarou que a situação é uma crise. Em 2010, um buraco de 60 metros de profundidade por 20 de diâmetro se abriu no centro da cidade da Guatemala depois de fortes chuvas causadas pela tempestade tropical. O buraco engoliu um prédio de 3 andares e toda uma esquina. Um operário que trabalhava próximo à região disse que ninguém podia prever o que aconteceu. Como se não bastasse essa pandemia, eventos geológicos, climáticos, astronômicos acontecendo. O vulcão Anak Krakatoa entrou em uma forte e violenta erupção nessa madrugada, e juntamente com ele mais 15 vulcões acordaram simultaneamente. Todo anel de fogo do Pacífico está vibrando, começou a vibrar de uma hora para outra. Imagens assustadoras do Mar Morto. Buracos que chegam a 40 metros de largura e 30 metros de profundidade. Existem atualmente mais de 6 mil dessas crateras por aqui. O enorme lago salgado entre Israel e a Jordânia está a 400 metros abaixo do nível do mar, e não é mais o mesmo. Por causa das cavidades, partes da margem israelense estão bloqueadas. O risco de alguém se acidentar é grande. Há 4 anos, esse parque aquático em Mineral Beach era muito lucrativo, com mais de 200 mil visitantes por ano. Um terremoto cujo epicentro foi no Irã provocou várias mortes no país vizinho, a Turquia. A província de Van, no leste turco, foi a mais atingida. O epicentro do tremor de magnitude 5,7 foi perto da cidade iraniana de Rabash e Olia, a menos de 10 quilômetros da fronteira com a Turquia. Muitas pessoas ficaram sob os escombros de casas que desabaram após o terremoto. O tremor abalou prédios e casas em pelo menos 43 localidades. No Irã, ao menos 51 pessoas ficaram feridas na província de Azerbaijão Oeste,
e 17 foram hospitalizadas. A província turca de Van, que em 2011 foi afetada por um terremoto de 7,1 graus que deixou 500 mortos, também foi impactada no início do mês por 2 avalanches que mataram 41 pessoas. Hoje a quantidade de peixes era menor. Boa parte já havia sido levada pela correnteza, mas ainda assim encontramos muitos parados nas margens ou em volta dos bancos de areia que ficaram submersos por causa da seca do rio, a pior dos últimos 50 anos. Essa é uma imagem que impressionou muito a gente. Olha só a quantidade de peixe amontoado, morto aqui nesse canto. Na Austrália, morcegos invadiram uma cidade no nordeste do país. A presença do bando em Inham, no estado de Queensland, preocupa a população porque os morcegos podem transmitir doenças como a raiva após mordidas ou arranhões. Agrupados, o peso de dezenas deles chega a derrubar árvores. Como são protegidos por lei, as autoridades tentam levar os animais de volta ao habitat deles, longe da área urbana. E observando todas essas coisas, nós podemos ver que o verdadeiro Criador dos céus e da terra tem enviado uma mensagem ao mundo e as pessoas, enfim, não querem enxergar. Eu peço que vocês compartilhem essa mensagem para que mais pessoas possam enxergar tais fatos e que os tempos que estamos vivendo são realmente tempos de fim. Estamos vivendo no fim dos tempos. É claro que isso pode demorar anos, mas já começamos a ver os sinais que estão ocorrendo ao nosso redor e não podemos deixar de enxergar. É necessário arrependimento, discernimento e que as pessoas agora libertem-se desse mundo político, religioso, pagão, totalmente materialista para enxergar as coisas do Criador. Os sinais têm sido dados e eu pergunto a você, será que você está realmente enxergando e fazendo as coisas para estar no caminho certo? Deixa aí nos comentários a sua resposta. Eu acho muito válido observar tudo isso, pois assim nós conseguimos despertar